Taichi era um perdedor com RIS negativo que foi colocado na zona de amizade pela amiga de infância. No entanto, quando ele é convocado para um mundo de fantasia com ela, ele se torna um mago mais poderoso, mas usa seu poder para conquistá-la e derrotar quem quiser. Tudo começou certa manhã quando Taichi estava testando seu RIS em Rin a caminho da escola, quando uma folha estranha passou voando e chamou seu nome. Nesse momento, um estudante distraído em alta velocidade numa bicicleta estava prestes a atingir Rin, fazendo Taichi interromper a tentativa de Isekai mal escrita. Enquanto isso, alguns cavaleiros estavam com uma princesa que ativava um círculo mágico até um assassino em massa tentar detê-los. O assassino desativou o círculo mágico e estava prestes a matar a princesa antes que outro cavaleiro o parasse. Ao mesmo tempo, um círculo mágico apareceu ao redor de Taichi e Rin, fazendo-o perceber que o cenário parecia uma cena de corte de Final Fantasy. Então ele disse a Rin para sair do círculo mágico em uma tentativa de ser um herói corajoso e ser transportado sozinho para um mundo paralelo. No entanto, Rin voltou correndo preocupada com ele, e quando agarrou seu braço, ambos desapareceram da face da terra. Taichi acordou em uma terra deserta e imediatamente correu para verificar Rin, que ainda estava dormindo, então ele a acordou. Depois de perceberem que estavam em um lugar distante de casa, eles tentaram navegar pela área juntos. Taichi começou a perceber o elefante na sala. Ele mencionou o círculo mágico que encontraram e disse que não era feito de CGI, mas afirmou que emitia um poder estranho que ele sentiu. Rin não estava disposta a ouvir suas baboseiras nerds, então ela mandou ele calar a boca quando ele começou a insinuar que poderiam estar em um mundo de fantasia, e afirmou que não era possível até que uma estranha besta cavalo, que parecia uma maldição de grau especial de Jujutsu Kaisen, começou a atacá-los. Depois de desviar de vários ataques do monstro cavalo, Taichi percebeu que estava tentando fazê-los de jantar, então pediu a Rin para correr e se esconder em algum lugar enquanto ele o distraía como isca. Ela argumentou dizendo que ele morreria se seguissem seu plano, mas Taichi a motivou a fazê-lo dizendo que estava desesperado para provar que tinha uma aura de Giga Chad enfrentando a besta sozinho. Ele correu em direção à besta e jogou uma pedra nela, mas a força do seu braço era como espaguete molhado. Por desespero, ele decidiu seguir o exemplo de Izade e provocou o monstro com insultos, fazendo-o investir contra ele com a intenção de transformar sua cabeça em carne assada até ser derrubado por um ataque cortante mágico de um aventureiro na área. O aventureiro elogiou Taichi por suas provocações ao monstro e começou a enfrentá-lo até que outro aventureiro o finalizou com uma flecha mágica. Outro membro do grupo, chamado Madila, apareceu e lhes falou sobre o quão valiosos eram os cavalos de obsidiana antes de usar sua magia de chamas para assar o monstro que enfrentavam. Apesar de ser a pessoa mais ignorante neste novo mundo, Rin decidiu que ele e Rin encontrariam uma maneira de sobreviver neste novo mundo a qualquer custo. Enquanto acampavam naquela noite, eles falaram sobre uma cidade próxima, chamada Espire. Rin pediu aos aventureiros que os levassem até lá, e eles concordaram sem hesitar. Barata percebeu que Rin estava agindo como se alguém tivesse pisado em seu cachorro, então ele disse a Taichi para se reconciliar com ela antes da viagem no dia seguinte. Taichi se encontrou com ela em um local isolado e perguntou por que ela estava zangada, e ela respondeu dizendo para ele nunca mais tentar se sacrificar por ela. Ela começou a chorar ao dizer que ele não deveria deixá-la sozinha no mundo. Então Taichi se desculpou e prometeu que nunca a deixaria sozinha novamente. Na manhã seguinte, chegaram a Aspire, onde os aventureiros lhes deram direções para a Guilda dos Aventureiros. Rokelta perguntou se eles tinham certeza de que queriam se tornar aventureiros enquanto ressaltava como isso era perigoso, mas Taichi disse que eles tinham que fazer isso para ganhar um pouco de dinheiro. Depois de agradecerem aos aventureiros por toda a ajuda, Barata lhes deu algum dinheiro como presente de despedida, e disse que poderiam passar na base deles se precisassem de ajuda. Taichi e Rin entraram no salão da guilda, onde o recepcionista disse que eles tinham que participar de um teste de aptidão mágica, porque a magia era essencial para se tornar um aventureiro. Ela disse que tudo o que precisavam fazer era tocar em um cristal mágico que ela estava segurando, e quando Rin tentou, algumas luzes apareceram brevemente no cristal, o que fez a recepcionista perguntar chocada quem eles eram. Quando Taichi tocou no cristal, ele se quebrou, fazendo a recepcionista sair por um momento, o que os fez pensar que tinham feito algo errado. Ela voltou com o mestre da guilda chamado Jared, que informou que eles não poderiam ser registrados como aventureiros no momento, antes de dizer a sua associada chamada Mira, para levá-los a um lugar onde ambos receberiam alguns conselhos que eles precisavam. Pouco depois, Mira os levou a uma casa onde conheceram uma mulher vestida como uma stripper fugitiva chamada Lemia. Depois de ouvir o que aconteceu no salão da guilda, Lemia lhes deu um dispositivo especial que ela fez para medir a força e a capacidade mágica. Quando usaram o dispositivo, Lemia percebeu quão absurdos eram seus números e propôs que se tornassem seus aprendizes a partir daquele dia. Lemia disse a Taichi que sua capacidade mágica era de 120 mil, enquanto sua força mágica era de 40 mil,
e Rin tinha uma capacidade mágica de 37.000 com uma força mágica de 5.000. Esses valores eram impressionantes porque, normalmente, humanos com capacidade acima de 10.000 e força acima de 2.000 se tornavam cavaleiros ou magos reais. Até mesmo Lemia, que era a maior maga do reino da magia de Elistane, tinha apenas uma capacidade mágica de 43.000 e uma força mágica de 6.000. Ela informou que Mira tinha uma capacidade mágica de 35.000 com uma força mágica de 3.800 e revelou que a razão pela qual queria o Du e Sekai como aprendizes era porque possuíam um poder incrível que eles não sabiam como usar. Mira acrescentou que poderiam se destruir se não aprendessem a usar adequadamente o poder mágico. Então Taichi perguntou o que aconteceria se eles treinassem sob a tutela de Lemia. Lemia disse que eles se tornariam o equivalente a Goku e Vegeta nesse mundo e acrescentou que Taichi seria capaz de travar guerras contra países inteiros sozinho, já que ninguém poderia tocá-lo. Ela ostentou seus enormes melões na cara dele enquanto dizia que ele teria todo o dinheiro e as mulheres que quisesse se tornasse rei. E Rin impediu que ele cedesse cobrindo seus olhos. Os quatro estavam tomando café da manhã juntos fora da casa quando Mira explicou que feitiços mágicos são técnicas que podem ser usadas ao fornecer poder mágico aos espíritos. Rin perguntou se era possível ativar feitiços sem a ajuda de espíritos, e Lemia confirmou que não era antes de revelar que havia 4 tipos de espíritos e atributos mágicos, que eram vento, fogo, água e terra. Rin percebeu que o tipo de feitiço mágico que poderia ser lançado depende do tipo de espírito a quem você fornece seu poder mágico. Então Lemia a chamou de aprendiz rápida e provocou Taichi por ter menos QI do que um fã típico de One Piece. Ela revelou que os espíritos eram os que escolhiam os magos, e não o contrário, e explicou que a maioria dos magos chamados de magos singulares só podia usar um atributo de magia, exceto em casos raros como Mira, que era uma maga dupla e podia usar magia de fogo e terra. Lemia revelou que era uma maga tripla, capaz de usar magia de fogo, magia de vento e magia de água, antes de lançar uma bomba, que foi a revelação de que Rin podia usar todos os 4 tipos de magia. Ela explicou que Rin era um tipo extremamente raro de mágico chamado Quad Mágico. Então Taichi perguntou ansiosamente que tipo de mágico ele era. Lemia disse que não fazia ideia de que tipo de magia ele possuía, porque ele era um feiticeiro e não um mago, o que significava que ele usava uma forma única de magia chamada feitiçaria. Rin perguntou como isso era diferente da magia regular, então Mira explicou que a feitiçaria não precisava de cânticos para pedir poder aos espíritos, pois podiam usar os próprios espíritos para lutar. Lemia disse que, para fazer isso, o feiticeiro precisava forjar pactos com o espírito que comanda para formar um vínculo poderoso, que concederia ao usuário um nível de poder que estava além de qualquer coisa que um mago pudesse manejar. Quando Taichi perguntou qual era o seu atributo mágico, Lemia disse que não podia dizer porque alguns mágicos únicos não formavam pactos com espíritos, mas sim usavam feitiçaria antiga como manipulação de luz, magia negra e manipulação do espaço-tempo. Durante a sessão de treinamento, Lemia materializou seu poder mágico em um punho e destruiu uma árvore usando um Detroit Smash, mas Taichi não conseguiu replicar a ação dela, apesar de todos os seus esforços. Lemia disse que ele precisava dominar isso naquele dia, porque o poder mágico não significava nada se ele não pudesse materializá-lo. Em outra parte do campo de treinamento, Mira criou algumas chamas e explicou a Rin que ela tinha que imaginar o feitiço que queria criar antes de entoá-lo para os espíritos, e Rin conseguiu na primeira tentativa. Após uma conversa entre as duas, Rin conseguiu manifestar chamas azuis ao imaginar as chamas de um fogão a gás, e Rin ficou impressionada, porque tal feitiço não estava em nenhum grimório. Durante o jantar naquela noite, Lemia disse a Taichi que eles se concentrariam em sua mão esquerda brilhante no dia seguinte, e explicou que ele precisava melhorar seus atributos físicos usando seu poder mágico em vez de um que lança feitiços. Um tempo depois, Mira encontrou Lemia do lado de fora e perguntou o que ela pretendia fazer sobre a situação atual deles. Lemia mencionou o fato de que a cidade estava ficando muito perigosa e decidiu que precisavam treinar a dupla Isekai o máximo que pudessem dentro de 3 semanas para que pelo menos pudessem se defender como aventureiros. Alguns dias depois, Taichi enfrentou um monstro lobo chamado Fenwolf e aprimorou seu punho direito com poder mágico que lhe permitiu derrubá-lo com um único golpe antes de finalizá-lo com uma espada. Rin devastou o campo de batalha do seu lado, usando sua magia poderosa em alguns coelhos com chifres, e depois Taichi encontrou-se com ela para revelar que havia derrotado 10 Fenwolves. Lemia ficou satisfeita com o progresso deles, especialmente com Rin, que Mira disse já estar desenvolvendo seus próprios feitiços únicos. Mas os dois se alarmaram quando um cavalo de obsidiana apareceu. Diferente da última vez, Rin e Taichi não estavam com medo e levaram segundos para transformar o monstro cavalo em churrasco, do qual se banquetearam naquela noite enquanto Lemia os parabenizava por passarem no exame.
Lemia arruinou o clima de celebração ao revelar que ela e Mira partiriam para Aspire no dia seguinte, aconselhando-os a se tornarem aventureiros. Ela adotou um tom mais sério ao revelar que Rin e Taichi eram os perdidos que foram enviados de outro mundo devido a um feitiço de invocação. E Taichi ficou surpreso que ela já conhecia seu segredo. Quando Rin perguntou quem os havia convocado, Lemia disse que eles precisavam encontrar a pessoa e perguntar, mas mencionou o fato de que provavelmente seria um dos raros feiticeiros poderosos que poderiam manipular o espaço-tempo. 2 semanas depois, Taichi acordou após ter um sonho sobre a voz misteriosa que ouvia, e pensou em como ele e Rin retornaram a Aspire depois de saírem da casa de Lemia para se registrarem como aventureiros. Agora eles passavam seus dias como aventureiros de rank, realizando pequenas tarefas para ganhar algum dinheiro. E viver no mundo de fantasia ficou mais fácil para eles à medida que se acostumaram. Algum tempo depois, Rin leu um livro que a informou que o reino mágico de Elistan, localizado no norte do continente ocidental, possuía a magia mais avançada do mundo e tinha uma população de mais de 20 milhões, com mais de 80% dessa população sendo usuários de magia. Taichi juntou-se a ela à mesa e apontou um desenho no livro que mostrava a distância de Aspire até a capital real chamada Wenefix. Eles foram interrompidos quando a garçonete chamada Armita trouxe o café da manhã deles, assim como uma carta do Guilda, que acabou sendo uma convocação. Quando chegaram à Guilda, Taichi perguntou o que era tão importante para que tivessem que enviar uma convocação. Então a recepcionista deu a ele um resumo da missão que dizia que eles tinham que observar os clientes que entravam em um determinado bar nos bairros pobres. Gerard acrescentou que estavam recebendo relatos de que mercadorias roubadas de lojas e carroças estavam sendo contrabandeadas para a cidade através dos subúrbios. E a recepcionista acrescentou que Taichi e Rin precisavam encontrar o culpado, bem como outros detalhes deste crime. Taichi levantou o fato de que era uma missão de nível D, então ela explicou que, de acordo com os regulamentos, era possível para um grupo aceitar uma missão que era um nível acima do deles. Rin percebeu que o papel da missão tinha 2x escritos, o que significava que a missão já havia falhado 2 vezes. E Gerard revelou que, se falhasse uma terceira vez, a guilda não teria outra opção a não ser contratar os serviços de aventureiros de Rank C por um pagamento muito mais alto. Taichi chamou-o de canalha ganancioso por recorrer a eles, então Gerard explicou que fez isso por causa de todas as grandes coisas que Lemia lhe contou sobre suas habilidades e adoçou o acordo prometendo promovê-los a Rank D se completassem a missão. No caminho para casa, Taichi se perguntou por que Lemia lhe disse para não usar sua habilidade de aprimoramento físico em situações que não fossem de combate, assim como para sempre mantê-la abaixo do nível 30. E Rin teve que explicar como demonstrar força sobre-humana chamaria muita atenção. Rin avistou uma fruta especial chamada Malila, que ela correu para comprar, mas o lojista destruiu suas esperanças ao dizer que ela custava 1 prata por 3 peças, o que Taichi disse ser cerca de 10.000 ienes. Rin afirmou que era cerca de metade desse preço na semana anterior, então o comerciante explicou que estavam enfrentando uma escassez da fruta Malila. Quando Taichi explicou que Malilas eram uma fruta básica na cidade deles, o comerciante revelou que houve uma queda repentina no número de carroças entregando alimentos na cidade e contou-lhes sobre alguns rumores que estavam circulando que diziam que monstros estavam atacando as carroças de entrega. O homem acrescentou que não era apenas a Malila que estava sendo afetada, mas também a maioria dos outros produtos no mercado, e a dupla do Isekai acabou conseguindo algumas frutas Malila dele. Eles estavam comendo as frutas em uma esquina em particular quando Rin disse que acreditava que os rumores sobre os monstros eram verdadeiros, e Taichi sentiu-se confiante de que poderiam completar a missão, apesar do fato de que o inimigo com quem estavam lidando já havia expulsado aventureiros de Rank D 2 vezes. Naquela noite, eles entraram em um bar onde Taichi mencionou rumores de como ele poderia conseguir alguns produtos que não estavam circulando no mercado naquele mesmo local. O barman tentou fingir que não sabia de nada, então a dupla disse que estava planejando abrir um negócio fraudulento deles mesmos com esses produtos, e tirou uma pilha de dinheiro, o que fez todos ao redor pular de suas cadeiras. O barman ainda não caiu na isca, mas em vez disso, os bandidos ao redor se amontoaram para roubar o saque deles, mas acabaram sendo derrotados pela dupla Isekai. Quando os questionaram, os bandidos revelaram que estavam lá para encontrar um homem anônimo que lhes prometeu um bom trabalho, e o ataque já havia ocorrido quando chegaram ao local de encontro. Taichi perguntou onde eles levaram as mercadorias, então eles revelaram que apenas pegaram uma parte e levaram para a entrada da cidade. O barman os interrompeu, revelando que o comércio de mercadorias contrabandeadas era algo comum naquele bar, e lhes disse para não se meterem em coisas que não deviam antes de pedir que saíssem. No caminho de volta, foram emboscados por 3 assassinas, mas Taichi e Rin levaram apenas segundos para derrubar 2 delas. Antes que pudessem atacar o chefe, um dos assassinos caídos usou uma bomba de fumaça para escapar. Eles perceberam que os assassinos estavam realmente tentando matá-los e não apenas assustá-los, então Taichi decidiu levar o inconsciente de volta à guilda para interrogatório.
Quando a assassina acordou, percebeu que estava amarrada em um quarto trancado e Gerard disse a ela, através do buraco na porta, que foi Tahiti quem decidiu poupar sua vida. Ele a aconselhou a pensar sobre o que fazer com essa segunda chance que lhe foi dada, e a assassina se perguntou por que eles escolheram poupá-la, apesar de suas tentativas de desviver eles. No dia seguinte, Rin e Tahiti encontraram-se com Mura, que os parabenizou pela promoção ao Rank D antes de discutir os recentes eventos preocupantes que têm ocorrido na cidade. Mura então se ofereceu para resolver o problema da fruta Malila, e em seguida perguntou se poderiam formar um grupo com eles, ao que eles concordaram. Eles começaram sua jornada para a Floresta do Norte, onde ela ouviu falar de um usuário de magia particularmente forte que estava protegendo alguns ladrões que estavam saqueando aquela área e causando aumentos de preços. Quando chegaram à área, os fazendeiros responsáveis, chamados McGill e Leet, se apresentaram e ofereceram-se para mostrar-lhes os campos de Malila. Quando o terceiro fazendeiro, chamado Cassim, apertou a mão de Tahiti, ele teve uma sensação estranha. Eles estavam patrulhando os campos de Malila naquela noite quando foram emboscados por um ogro grande e alguns orcs. Tahiti decidiu lidar com o ogro, enquanto Mura lidava com os orcs e Rin cuidava da defesa. Levaram apenas segundos para Mura fatiar os monstros como bacon, e Tahiti fez um Saitama ao derrubar o ogro gigantesco com um soco brutal. Naquela noite, Tahiti e as garotas tiveram uma reunião estratégica, onde discutiram suas suspeitas sobre os eventos e decidiram esperar que seus inimigos reagissem antes de agir. Enquanto isso, um feiticeiro misterioso eliminou alguns monstros na área e absorveu suas almas antes de jurar acabar com Tahiti e os outros em breve. A assassina estava em seu quarto relembrando os eventos da batalha contra Tahiti, e percebeu que ele poderia facilmente tê-la derrotado na batalha com sua força esmagadora. No entanto, ele escolheu se conter e conquistá-la pedindo desculpas a ela no meio da batalha. Nesse momento, Gerard entrou na sala e perguntou se ela tinha descoberto o que queria fazer da vida, então ela respondeu que sim. De volta à fazenda Malila, Tahiti e o grupo estavam patrulhando pela manhã quando avistaram algumas pegadas na área, bem como uma fogueira apagada, o que indicava que alguns intrusos tinham acampado na fazenda na noite anterior. Graças à sua magia de detecção, Rin descobriu que os intrusos eram humanos que ainda estavam na área, então o grupo os pegou em flagrante tentando roubar algumas frutas. Vendo que o mago guarda-costas não estava com eles no momento, Tahiti e as garotas marcharam confiantes em direção a eles quando os intrusos sacaram armas e pediram que se rendessem. Os ladrões tentaram resistir, mas não demorou muito antes de estarem embrulhados como perus de ação de graças e começaram a lamentar sobre como a poderosa maga que normalmente os protegia decidiu abandonar o grupo. Quando McGill levou os criminosos, Cassim apertou a mão de Tahiti mais uma vez, mas desta vez Tahiti comentou sobre ele ter mãos estranhamente macias, apesar de ser um homem que trabalha em uma fazenda. Cassim tentou negar suas suspeitas, lembrando-os de que ele era apenas o supervisor, mas as garotas insistiram nas acusações, mencionando o fato de que ele sabia sobre os ogros e orcs, apesar de essas criaturas serem desconhecidas para pessoas que não eram aventureiras ou do norte. Tahiti perguntou a Cassim quem ele era, então ele começou a rir maniacamente quando revelou que foi ele quem enviou os ogres e orcs para atacar a fazenda, e também quem contou à guilda sobre o incidente de Malila, apesar de ter sido ele quem convenceu os bandidos a roubá-los em primeiro lugar. Quando eles perguntaram por quê, ele disse que era para atrair os três e provar suas habilidades, e então começou a falar mal de Tahiti até que uma senhora estranha chamada Grammy, que estava usando uma capa de invisibilidade, entrou na festa. Grammy se ofereceu para enfrentar as meninas enquanto Cassim enfrentava Tahiti, e levou apenas alguns minutos para que o lugar se transformasse em um campo de batalha. Grammy desviou de um ataque de explosão de Rin e travou espadas intensamente com Mura, que perguntou por que ela não os eliminou enquanto estava escondida na capa. Ela respondeu que não tinha interesse em assassinatos mesquinhos, o que fez Mura perceber que estava lidando com uma lunática obcecada por batalhas. Mura a deteve, permitindo que Rin lançasse um ataque de chamas contra ela, mas Grammy reagiu usando um feitiço de magia de vento para contra-atacar o ataque dela. Rin decidiu enfrentar Aura por Aura, lançando seu próprio feitiço de magia de vento, que tomou a forma de um tornado que daria tempo a Mura para reaplicar seu aprimoramento físico. Quando Grammy cortou o tornado, ficou surpresa ao ver que Rin já havia preparado um buffet para ela na forma de uma mistura de feitiços de terra e água. Ao mesmo tempo, Tahiti perguntou a Cassim se ele pretendia enfrentá-lo desarmado, então Cassim abriu um portal sombrio que trouxe uma das bestas de gelo de Asgard, a qual ele chamou de Elemental de Gelo, para lutar contra Tahiti. Tahiti tentou socá-lo, mas seus ataques o atravessaram, e Cassim explicou que ataques físicos não funcionariam porque ele não tinha um corpo físico. No entanto, o Elemental de Gelo era capaz de atacá-lo, então Cassim perguntou o que ele faria a seguir, já que não tinha como lutar contra ele.
Enquanto isso, todos os ataques de Rin estavam sendo bloqueados por Grammy, então uma Mura totalmente energizada correu para cruzar espadas com ela mais uma vez. Rin foi atraída por Grammy a disparar um ataque na direção de Mura, que conseguiu dissipá-lo a tempo, mas, infelizmente, isso permitiu que Grammy desferisse um golpe crítico em Mura antes de avançar contra Rin com sua espada. Taichi ainda estava tendo problemas para atacar a besta de gelo, e os problemas pioraram quando ela começou a disparar ataques de gelo à distância contra ele. Então ele perguntou a Cassim por que ele foi tão longe apenas para chegar até eles. No entanto, Cassim não se importava nem um pouco com as palavras de um perdedor enquanto alimentava uma aura sinistra para a fera de gelo, que a transformou em uma forma ainda mais aterrorizante que ele chamou de Elemental Vermelho. O Elemental Vermelho conseguiu diariamente empurrar Taichi para trás, e o jovem herói percebeu que bastava um ataque super rápido dessa besta para fazê-lo cuspir um pouco de sangue. Cassim revelou que a razão de ter atraído todos para lá foi porque ele queria o poder de Taichi e planejou usar as garotas como reféns, fazendo delas brinquedos para homens estranhos para que ele obedecesse. Grammy estava de pé sobre as garotas depois de derrubá-las, mas elas se levantaram e decidiram mudar para uma tática mais básica do que a que estavam usando. Mura avançou contra Grammy e travou uma luta intensa com espadas, até que Grammy se distraiu ao ver Rin voando em sua direção com uma espada mágica. Grammy tentou pular para longe, mas levou um chute no estômago de Mura, o que criou uma abertura para Rin apunhalá-la com uma espada feita de relâmpago. A louca recusou-se a recuar, então Rin criou um tornado usando partículas de poeira, que transformou em um feitiço explosivo, alimentando-o com magia de fogo, e Mura desferiu o golpe final que a derrubou. Quando Grammy acordou, ela tentou agir com bravata, afirmando que estava ansiosa para dançar com eles novamente. Mas foram interrompidos quando Cassim apareceu e mostrou às meninas quão mal Taichi tinha sido derrotado pelo seu elemental vermelho. As garotas imploraram em nome de Taichi, então ele tentou chantageá-las, obrigando-as a cumprir qualquer exigência suspeita que ele inventasse. Taichi assistia em agonia enquanto ia em direção às garotas, e pensava em quanto se odiava por ser um perdedor inútil, até ser abordado por um espírito em sua mente, que perguntou se ele queria poder. Taichi disse que sim, então ela concordou em lhe emprestar algum poder, mas informou que seria um processo extremamente doloroso, porque estava quebrando algumas regras para fazê-lo. Ele não se intimidou com os avisos dela enquanto exigia o poder, e o espírito se apresentou como um espírito do vento chamado Ariel. Quando Taichi acordou, estava transbordando de aura, e após resistir a um ataque do Elemental Vermelho, destruiu-o com uma única rajada de vento, fazendo Cassim e Grammy fugirem. Taichi tentou persegui-los, mas seu corpo começou a doer, então ele só conseguiu reunir força de vontade suficiente para arrancar um dos braços de Cassim enquanto eles escapavam. No caminho para fora, Cassim e Grammy discutiram sobre o quão desumanos eram os poderes de Taichi, e as garotas fizeram o melhor para cuidar dele enquanto estava inconsciente. Vários dias depois, Taichi acordou em um quarto na casa de Lemia, e quando ela veio verificar como ele estava, seu estômago fez barulhos piores do que a nova faixa do seu artista favorito. Então ela lhe deu um banquete antes de revelar que seu poder mágico se esgotou, o que causou o coma. Ela revelou que ele esteve dormindo por uma semana inteira, porque seu corpo precisava de tempo para reabastecer a mana esgotada do zero, e que Rin e Mura o trouxeram para ela por medo de que ele pudesse ter morrido. Ele agradeceu a Lemia pela ajuda, e contou-lhe tudo o que aconteceu na Floresta ao Norte. Então ela deduziu que foi causado por algo chamado Pacto Rubro, que era uma magia cruel e proibida. Ele contou como Ariel apareceu em sua mente para ajudá-lo durante seu momento de desespero, e Lemia perdeu a cabeça ao ouvir o nome de Ariel. Ela mencionou a discussão anterior em que disse a ele que não sabia qual era o atributo de sua feitiçaria e disse que agora havia percebido que ele era um invocador. Em outro lugar, Cassim relatou o incidente ao seu chefe, que respondeu plantando um feitiço mágico ominoso em Grammy, o qual ele afirmou que a deixaria mais submissa a Cassim durante a próxima missão. Enquanto isso, Taichi estava bebendo na cidade e não conseguia tirar as palavras de Lemia da cabeça. Ela explicou para ele que um invocador era semelhante a um xamã, porque eles tinham a capacidade de forjar pactos com espíritos específicos, o que lhes permitia usar magia mais forte com base em seus vínculos com eles. Ela especificou que a diferença entre um xamã e um invocador está na capacidade da pessoa de ouvir e ver o espírito, acrescentando que espíritos eram seres de nível superior que estavam acima até mesmo dos dragões, razão pela qual são invisíveis para os humanos. Ela disse que ele era um invocador porque podia ouvir o espírito, mas também porque o espírito ativava seu poder em seu nome com toda a força. Taichi sentiu que era trapaça, e seu raciocínio foi interrompido quando Almeida apareceu para ver como ele estava. Ele perguntou sobre Rin e Mura, e ela disse que não fazia ideia de quando eles voltariam, então ele decidiu sair e procurá-los. No caminho, ele viu alguns delinquentes importunando uma garota, então ele fez o que todo ingênuo faria, que era dizer-lhes para pararem.
No entanto, as coisas escalaram rapidamente quando a garota de repente ficou íntima dele e exibiu fábricas de leite enquanto dizia que ia lhe dar alguns serviços especiais a noite toda. Um dos capangas tentou socá-lo, mas Tahiti não estava disposto a perder pontos de aura depois de impressionar um bandido aleatório, então ele chutou o idiota ao chão e os mandou embora. Quando ela agradeceu ao Taishi por salvá-la, ele apontou como ela escapou facilmente do alcance dos bandidos como prova de que ela poderia ter lidado com a situação sozinha. Ela afirmou que já se encontraram antes e descreveu o encontro passado de uma maneira suspeita antes de se revelar como Anastasia, a ex-assassina que ele poupou. Ela revelou que tinha se juntado ao Guilda e agora estava fazendo algum trabalho disfarçado para o caso dos bens roubados, então ele se juntou a ela enquanto eles eliminavam os guardas de uma maneira suspeita. Eles chegaram a uma sala onde nocauteou o guarda e encontraram um pedaço de papel cujo conteúdo fez o queixo de Tahiti cair no chão. No momento, Miura e Rin estavam passeando pela cidade enquanto comiam alguns petiscos quando foram atacados por um assassino. O assassino esquivou-se e bloqueou seus ataques até que Rin conjurou um enorme tornado de vento para acabar com a luta, que ela acabou dissipando quando notou um ataque de chamas vindo em sua direção. Quando bloquearam o ataque, Grammy apareceu e socou Miura no estômago antes de fugir com seu corpo inconsciente. Rin tentou persegui-la, mas os assassinos a impediram por tempo suficiente para Grammy se distanciar com Miura. Tahiti e Anastasia entraram em um túnel subterrâneo que, de acordo com o pedaço de papel que encontraram, tinha um monte de goblins aprimorados por pactos carmesins escondidos nele. Quando chegaram a uma porta estranha, Tahiti tentou abri-la com um soco após notar um cheiro esquisito, mas Anastasia o deteve e abriu a fechadura com uma agulha em vez disso. Tahiti disse que tinha sentimentos mistos sobre a guilda enviar Anastasia para fazer trabalhos de espionagem porque ele queria que ela seguisse em frente e tivesse uma vida normal após a batalha deles. Então, ela alegremente disse para ele chamá-la de Ana. Ao mesmo tempo, Rin desviou de todos os ataques de chamas dos assassinos antes de destruí-los com um poderoso feitiço de vento. Grammy voltou e disse a ela que Miura estava no prédio próximo antes de explicar que foi forçada a fazer a missão e não queria que ela ou Miura morressem, já que eram sua presa. Ela revelou que seu empregador planejava usar o Pacto Carmesim, e explicou que era semelhante ao monstro vermelho que enfrentou Taishi durante a luta deles. Então Rin correu para salvá-la. Ela chegou ao prédio onde Miura estava amarrada acima de um círculo mágico gigante e congelou todos os assassinos na área usando magia de gelo antes de desativar o círculo mágico usando magia de terra. Ela cortou as correntes de Miura e pediu desculpas por ter baixado a guarda, mas infelizmente, o momento doce delas foi interrompido quando Cassim e o mentor apareceram. O mentor disse que um exército de 3.000 monstros atacaria a cidade em breve, e afirmou que eles destruiriam tudo ao seu redor. Rin ficou preocupada com Taishi, então Cassim disse a ela que ele não viria porque já estava seguindo os planos que eles haviam traçado para ele antes de sair com seu mestre. Cassim e seu chefe estavam andando pela cidade e o chefe perguntou a Cassim quantos monstros ele havia preparado para eles. Então ele respondeu que havia 500 monstros esperando para enfrentar Tahiti no subsolo, enquanto 200 estavam acima da superfície. Ele perguntou ao chefe se ele tinha certeza sobre as coisas e o chefe respondeu que estava confiante porque 90% de seus planos sempre se concretizavam. Enquanto isso, um enorme golem de pedra atacou Ana, mas Tahiti interceptou o soco antes que ele atingisse e garantiu a ela que ela não morreria enquanto ele estivesse por perto. Ele fortaleceu seus punhos e começou a esmurrar o monstro até que não fosse nada além de um monte de pedras. Ele ficou chocado com o fato de que o monstro não tinha um núcleo como golems normais, mas suas celebrações não duraram muito porque 2 dos associados de Cassim, chamados Milo e Miilo, apareceram com uma horda de goblins que estavam em alguns ovos estranhos. Ao mesmo tempo, Miura e Rin informaram Gerard sobre o que estava acontecendo e disseram que a forma como o mentor falava dava a impressão de que seu objetivo era atacar a cidade e não exigir nada como forma de negociação. Gerard disse à recepcionista chamada Marie para convocar todos os aventureiros em Aspire e também entrar em contato com a guarda da cidade. Ele estava desanimado pelo fato de Tahiti não estar por perto para ajudá-los na luta, mas as garotas o asseguraram de que lutariam com tudo o que tinham para proteger a cidade, e Lemia fez uma aparição surpresa oferecendo-se também para entrar na luta. Enquanto isso, Tahiti perguntou a Milo e Milo se eram eles os responsáveis por todos os ovos de Goblin, e eles confirmaram suas suspeitas antes de revelar que também criaram os monstros Goblins que ele enfrentou. Ele perguntou o que eles planejaram fazer, então eles revelaram que planejavam despertar os Goblins e soltá-los na cidade, e disseram que os Goblins tinham ordens de dançar agressivamente com as mulheres da cidade até que elas se desgastem, assim como eliminar os homens e crianças. Ele perguntou se eles teriam problemas nesse cenário, então mostraram-lhe uma bola de cristal que possuíam, e que permitia dar comandos aos Goblins e prosseguiram a demonstrar seu poder usando-a para despertar os Goblins de seu sono.
À primeira vista, Tahiti e Ana imediatamente souberam que os goblins não eram goblins normais, pois haviam sido aprimorados com magia de pacto carmesim, que os tornava vermelhos. Tahiti disse a Ana para esperar perto da porta e garantiu que a protegeria antes de derrotar alguns dos goblins com um golpe de espada. Ele derrubou ainda mais goblins e preocupou-se que pudesse derrubar a sala inteira se aprimorasse ainda mais, mas percebeu que Milo e Milo estavam sendo atacados por goblins porque os gêmeos tolos deixaram cair sua bola de cristal. Chegou a um ponto em que foram encurralados por um goblin, então Tahiti os salvou e deu-lhes uma bronca por serem idiotas e desajeitados antes de perguntar quantos goblins eles eram. Os gêmeos informaram que havia várias salas como aquela na cidade, e ele conseguiu tirá-los do perigo antes de avançar contra os goblins novamente. De volta ao salão da guilda, Lemia informou o resto da equipe que havia cerca de 3.000 monstros se aproximando, que incluíam lobos fen, ogros e orcs. E Gerard disse que as forças da cidade tinham 150 aventureiros acima do rank D e 30 homens da guarda da cidade. Lemia elaborou um plano que era disparar com um feitiço mágico de grau tático para derrotar os fracos, e revelou que um desses feitiços consumiria a maior parte de seu poder mágico. Rin propôs uma ideia alternativa que era combinar magia de água, terra e fogo para criar uma enorme explosão que eliminaria todos os monstros na linha de frente e pediu permissão para prosseguir com ela. Depois de obter a aprovação deles, ela se levantou na muralha da cidade, onde Lemia se lembrou de como explicou bem o conceito de bombas que planejava usar em seu feitiço e se sentiu feliz pelo fato de Rin ser uma aprendiz tão poderosa. Quando os monstros se aproximaram do portão da cidade, Rin lançou uma bola de magia em um ponto específico onde os monstros estavam reunidos, o que abriu um grande buraco no chão que os engoliu. Ela continuou enchendo o buraco com magia de água e criando uma bola de fogo acima dele, o que criou o metal fundido que ela colocou na poça de água. O metal superaqueceu por dentro, causando uma explosão massiva que eliminou a maioria dos monstros. Então Lemia e Miura a elogiaram por iniciar o contra-ataque de forma tão épica. Pelas ordens de Gerard, os aventureiros na cidade correram para fora da cidade e começaram a destruir os monstros que restaram um por um. O mentor, que observava de um lugar elevado, disse a Cassim que estava impressionado com os poderes de Rin e afirmou que a diversão estava apenas começando. Após várias horas lutando contra os monstros, Lemia e as garotas estavam prestes a terminar a guerra quando receberam a notícia de cerca de 200 monstros do Pacto Carmesim que estavam se aproximando do campo de batalha. Justamente quando Gerard estava prestes a desistir, Tahiti chegou com Ana e os gêmeos e pediu para se juntar à batalha. Lemia, Rin e Miura foram abordadas por mais alguns monstros que Lemia facilmente eliminou antes de pedir às duas que segurassem o campo de batalha por 30 segundos para que ela pudesse ativar um grande feitiço que mudaria o rumo da batalha. Enquanto Lemia cantava, Rin destruiu um monte de bestas mágicas usando uma espada mágica de relâmpago e, eventualmente, Lemia ativou um ataque de vento massivo que destruiu todos os monstros na área. Tahiti sentiu a vibração do ataque de Lemia, então prometeu a Ana que voltaria antes de sair correndo para se juntar aos seus companheiros. As garotas estavam agora encurraladas por 3 orcs enormes que sobreviveram a seus ataques, então elas lançaram seus golpes mais fortes contra eles. Lemia e Mura conseguiram destruir seus alvos, mas o orc que Rin atacou acabou sobrevivendo ao seu feitiço e agora a tinha encurralada. Antes que o monstro pudesse dar o golpe final, Tahiti apareceu e agarrou seu braço. Tahiti pediu desculpas por chegar tarde e explicou a Lemia que teve que lutar contra alguns goblins no subsolo antes de dizer a ela para cuidar das meninas. Ele fortaleceu todo o seu corpo e desferiu socos rápidos contra o ogro gigante. O ogro não recuou, então ele o levou ao chão e nocauteou com o soco mais brutal imaginável, o que impressionou as garotas. Quando ele se encontrou com as garotas, Mura perguntou qual era o nível de aprimoramento dele quando lutou contra o ogro, e Tahiti disse que se impulsionou para o nível 100 para superar a força da besta. Ele notou alguns monstros se aproximando e perguntou se eles podiam continuar lutando, mas Lemia disse que já estavam exaustos e só conseguiam manter o status quo por enquanto. Ela percebeu que Milo e Milo estavam agarrados a ele e perguntou quem eram, então Tahiti revelou que eram magos de terra talentosos que recentemente se juntaram ao seu lado. Ele pediu para Lemia e as garotas cobrirem suas costas enquanto enfrentava 2 ogros gigantescos que tinham despertado novamente. E o mentor, que observava de cima, disse que era impressionante que eles conseguiram matar tantos monstros em uma única noite. Ele disse a Cassim que não era um problema, pois eles ainda tinham algo grandioso em seus planos e afirmou que o chefe deles já havia visualizado todas as possibilidades imagináveis, então eles sairiam por cima. Gerard estava tomando uma xícara de café quando um guarda informou que a maioria dos monstros vermelhos foi reduzida a carne de canhão por Lemia, exceto os 3 orcs enormes, que agora estavam em combate contra Tahiti.
Ana ficou preocupada ao ouvir que Tahiti estava em combate contra 3 titãs, mas acalmou-se quando algumas pessoas feridas a quem ela ajudou a agradeceram pela ajuda. Ela disse que acreditava em Tahiti, já que ele tinha fé nela, e bem quando estava prestes a sair da sala, uma figura misteriosa encapuzada sussurrou algumas palavras para ela que colocaram seu cérebro no piloto automático. Os aventureiros lutaram intensamente no campo de batalha, matando o máximo de monstros possível, e aconselharam as garotas a não desperdiçarem seus tiros porque eram para proteger as costas de Taishi. Taishi desferiu um golpe ascendente em um dos orcs titãs antes de desviar de um ataque do segundo e arremessá-lo ao chão. Ele começou a ficar exausto devido aos efeitos do impulso de nível 100 em que estava, mas isso não o impediu de destruir um dos orcs. Nesse momento, um monstro misterioso emergiu do subsolo e tentou atacar Tahiti, mas ele saltou a tempo para evitá-lo. Todos ao redor assistiram aterrorizados enquanto o monstro se revelou ser um dragão de 2 cabeças, e o mestre de Cassim disse que era a peça final no seu tabuleiro que lhe permitiria avaliar adequadamente os poderes de Tahiti. Taishi perguntou às meninas se foi a confusão que acordou o dragão de seu sono, mas Lemia disse que eles mal saíam de seus ninhos e acrescentou que, para os dragões, uma guerra na superfície não era mais do que o bater das asas de um inseto, o que não merecia a atenção deles. Tentaram impedir Tahiti de enfrentar a besta lendária sozinho, mas Tahiti sabia que era o momento perfeito para coletar aura. Então ele disse às garotas para evacuarem todos de volta à capital enquanto ele a combate. Em vez de ir com os outros, Rin decidiu lutar ao lado de Tahiti, então Mura e Lemia desejaram-lhes boa sorte enquanto voltavam para ajudar nas evacuações. Tahiti aconselhou Rin a ficar fora da batalha porque havia a chance de ele se sacrificar se a batalha saísse do controle e o monstro a atacasse. Rin concordou, então Taishi agradeceu-a antes de avançar para enfrentar a fera. Ele chamou por Aerial, mas ela não respondeu, então ele sentiu que o encontro anterior foi apenas um golpe de sorte. Ele se fortaleceu até 100 novamente e tentou socar o dragão, mas ele bloqueou facilmente antes de disparar vários ataques de chamas contra ele. Ele conseguiu desviar dos ataques de fôlego do dragão, mas foi derrubado pela cauda do monstro, e Rin tentou ajudá-lo com um feitiço antes que a segunda cabeça do dragão disparasse um tiro de advertência para ela, que ela interpretou como se estivesse lhe dizendo para ficar fora da luta. Tahiti tentou se reagrupar enquanto se perguntava por que o dragão estava lá, mas então Ana apareceu e tentou ajudá-lo. Então ele gritou com ela de uma forma que estranhamente a fez recobrar a consciência. Ela se perguntou o que estava fazendo na área, mas o dragão não lhes deu tempo para se atualizarem ao lançar outro ataque de fogo maciço em sua direção. Ana empurrou Taishi para fora do caminho, recebendo o impacto total do ataque, e Tahiti tentou ajudá-la, mas era tarde demais. Nos seus momentos finais, Ana agradeceu a Tahiti por ser a primeira pessoa a tratá-la como uma mulher, e estava prestes a confessar seus sentimentos antes de notar Rin parado no canto, o que a fez perceber que seus sentimentos eram unilaterais. Com seu último suspiro, ela pediu que ele fosse seu amigo, e Tahiti ficou completamente devastado por sua morte ao lembrar-se de como prometeu cuidar dela durante o encontro com os Goblins. Ele exigiu que Ariel lhe entregasse seus poderes de maneira alta, fazendo-o aparecer em uma dimensão espiritual onde viu Ariel em forma completa pela primeira vez. Ele gritou com ela, então ela pediu desculpas enquanto explicava que não podia fazer nada porque precisava que ele a comandasse com base nas leis do mundo deles. Ele perguntou sobre o encontro anterior deles, então ela explicou que foi uma exceção porque a vida dele estava em perigo antes de pedir desculpas novamente. Tahiti começou a se culpar por não ter tido a determinação de invocar os poderes dela para salvar Ana, e finalmente pediu a Ariel que lhe desse os seus poderes. Ela concordou e disse a ele para chamá-la de Airi a partir daquele momento. Tahiti voltou ao mundo real, agora dominando completamente o poder de Airi, enquanto dizia a Rin que ele agora tinha se tornado um invocador. Ao marchar em direção ao dragão, ele disse a Airi que resolveriam a luta com um só golpe, e quando chegaram ao dragão, ele perguntou por que ele interveio em seu objetivo. O dragão pediu a Tahiti que mostrasse seu poder, então Tahiti concordou. As 2 cabeças do dragão lançaram ataques massivos de chamas contra ele, que ele destruiu com magia de vento e derrotou o dragão de 2 cabeças. O dragão elogiou-o por sua força após ser derrotado e disse que interveio por causa do pedido de um certo sujeito que os pediu para lutar com ele. O dragão disse que a pessoa que contratou seus serviços continuaria guiando Tahiti e revelou que concedeu a essa pessoa seu poder porque concordava com suas crenças. O dragão aconselhou Tahiti a se tornar mais forte para proteger aqueles que lhe são queridos enquanto se afastava. Em outro lugar, o mentor contou à sua mestra sobre tudo o que aconteceu no campo de batalha, e ela decidiu dar início à próxima fase do plano deles, que envolvia uma crise nacional. Vários dias após aquela batalha, Tahiti estava com as garotas e demonstrou sua habilidade de invocação fazendo Airi aparecer. Então, Lemia expressou seu entusiasmo com o crescimento dele. Eles notaram uma carruagem passando pela área e, ao perceberem o brasão nela, Lemia informou que era um mensageiro da família real.
Uma garota chamada Alcina se apresentou à turma como uma mensageira do rei chamado Dilmar e pediu que a acompanhassem até a capital real Wenefix para emprestar sua força. Dentro da carruagem, Rin perguntou a Alcina o que estava acontecendo em seu país. Então ela explicou que nos últimos 30 anos, o reino mágico de Elistain estava sendo governado por um equilíbrio entre as facções que apoiavam o rei e seu irmão mais novo. Enquanto Gilmar obteve poder através da diplomacia e procurando ativamente outros países, o irmão mais novo chamado Dortsheim continuava a se opor a ele a cada passo. Taiti percebeu que era basicamente um rei visando a internacionalização contra seu irmão mais novo conservador. E Alcina continuou com sua explicação, revelando que Sua Majestade planejava enviar magos como parte de sua política externa. Mas o irmão mais novo se opôs baseado na crença de que permitir que os magos do reino passassem suas fronteiras despertaria o domínio de sua nação lá. Ela finalmente revelou que a rebelião tinha começado, o que significava que uma guerra poderia estourar a qualquer momento, colocando-os em uma situação muito precária. E Taiti percebeu que eles estavam sendo convocados para parar a guerra. Quando chegaram ao Wenefix, notaram que estava como uma cidade fantasma, porque todos estavam se trancando em casa, e Alcina perguntou a Lemia o que a estava perturbando. Lemia perguntou se o rei mencionou especificamente Taiti e Rin, então Alcina revelou que o rei disse que queria os dois lá de qualquer maneira. Bem quando estavam prestes a continuar a viagem, a dupla de Isekai sentiu seu instinto aguçado, o que permitiu a Taiti salvar Alcina de uma tentativa de assassinato por um arqueiro desconhecido. Eles chegaram ao Palácio Real, onde notaram que todos ao redor os observavam como se fossem algum tipo raro de Pokémon, e Alcina apresentou algumas figuras importantes na sala, incluindo a chefe feiticeira real chamada Bella, a comandante suprema do exército real chamada Sumela e a princesa do reino chamada Charlotte. Quando o rei Gilmer apareceu, ele elogiou-os pelos esforços durante a batalha em Aspire, mas Lemia não estava pronta para a conversa fiada, então ela disse para ele ir direto ao ponto. As pessoas ao redor estavam prestes a queimá-la na fogueira, como se fosse 1960 por causa de sua falta de respeito com o rei. Mas Gilmer os dispensou e alegremente disse a Lemia que ela não havia mudado. Ela levantou a questão que estava se formando entre ele e Dortisheim e ofereceu ajuda na condição de que eles voltassem para Aspire se ele não os aceitasse. Gilmer concordou com suas exigências, mas então ela adotou um tom mais sério ao perguntar se ele era o responsável pela convocação de Taiti e Rin. Ela supôs que ele precisava desesperadamente do poder de pessoas com magia extremamente poderosa para poder sufocar a rebelião. Gilmer confirmou que as suspeitas dela eram verdadeiras e pediu desculpas ao Du Isekai por tê-los invocado. Mas Taiti retrucou zangado, mencionando como suas vidas foram tiradas deles apenas para serem colocados em múltiplas situações de quase morte. Lemia disse que foram forçados a se tornarem aventureiros para sobreviver, e agora tinham que lutar pelo bem do país. Então o rei concordou em assumir total responsabilidade por qualquer coisa que lhes acontecesse. Algum tempo depois, Rin e Taiti estavam conversando sobre como era ótimo terem descoberto quem os convocou quando Alcina apareceu com a princesa Charlotte. Charlotte pediu desculpas e confessou que foi ela quem os invocou. Ela explicou que é uma maga capaz de manipular o espaço-tempo e pediu desculpas por tê-los lançado em um campo cheio de monstros. Alcina tentou acalmá-la, lembrando-a de que ela estava apenas seguindo ordens de Gilmer, o que ela mesma não queria fazer completamente. Charlotte argumentou que sentiu o mesmo desejo que Gilmer de proteger o país e seu povo, e revelou que ela especificamente projetou o feitiço mágico para que selecionasse pessoas que atendessem aos seus requisitos. Ela também revelou que inicialmente planejava invocar apenas Taiti, mas por causa da interferência dos assassinos do Duque, o feitiço saiu do controle e acabou levando os dois para o novo mundo. Taiti perguntou como poderiam voltar, e então ela revelou que a magia de invocação só poderia ser conduzida uma vez na vida, e explodiu em lágrimas enquanto se desculpava pelo que tinha feito a eles. Ela prometeu que encontraria uma maneira de enviá-los de volta para o mundo deles quando a guerra terminasse, mesmo que custasse a própria alma. Então Rin e Taiti a acalmaram contando sobre todas as experiências incríveis que tiveram desde que chegaram ao novo mundo e dizendo que precisavam se concentrar em parar a guerra para que as pessoas pudessem viver em paz. Lemia interrompeu a conversa íntima deles ao convocar Taiti para fora do castelo, onde ele foi colocado em uma luta contra o general Sumela. Sumela disse que queria testá-lo diretamente para ver quão forte ele é. Então ela avançou contra ele, e ele conseguiu bloquear o ataque dela com sua espada. Ela tentou mais vezes cortar a cabeça dele, mas Taiti se segurou contra ela e Lemia explicou às garotas que foi ela quem propôs esse duelo como uma forma de ganhar a confiança do povo na capital. Sumela disparou uma onda de choque contra ele, que ele conseguiu bloquear antes de tentar invocar Eri. Ele parou no meio do caminho ao perceber que usar Eri para enfrentá-la poderia levar à morte dela. Então decidiu usar o fortalecimento corporal.
Suas espadas quebraram quando se chocaram novamente, então eles começaram a trocar socos, e todos assistiram em choque quando Tai Chi derrubou a general com um golpe de wrestling que a fez ceder. Sumela elogiou sua habilidade de batalha e saltou sobre ele antes de pedir para ser sua babymaker permanente. Ela começou a bajulá-lo e a dizer todo tipo de coisa melosa para fazê-lo ceder, mas Tai Chi gritou de terror em vez disso. Naquela noite, Tai Chi convocou Eri enquanto descansava no telhado e contou a ela sobre como estava com medo de que seu poder pudesse matar pessoas, se ele usasse toda a força. Ele mencionou que só lutou contra monstros até agora, insinuando que estava preocupado porque teria que lutar contra soldados normais durante a guerra, e também compartilhou que não queria que a Rin machucasse ninguém. Depois disso, ele entrou no quarto da Rin onde acidentalmente a viu com quase nenhuma armadura, fazendo com que ambos ficassem assustados. Charlotte estava fazendo algumas orações no templo quando o mentor, que se chamava Ladra, apareceu e aconselhou-a a descansar. No dia seguinte, Tai Chi encontrou-se com Rin no pátio e informou-a de uma reunião que precisavam comparecer, mas ela estava ocupada demais cuidando do jardim que a família real não conseguia cuidar por causa de todo o drama da guerra em andamento. Enquanto isso, o Duque Dortesheim estava tendo uma reunião com sua facção com base nos planos para atacar a capital real em breve, e dois dos comandantes chamados Marquese e Nilgan começaram a discutir sobre quem tinha a espada mais longa. Marquese sugeriu que seria mais seguro avaliar as habilidades de Tai Chi e Rin antes de entrar em batalha, e perguntou ao Duque sua opinião. O Duque pediu a Nilgan que avançasse com seu plano de dominar a capital real o mais rápido possível, o que deixou Marquese irritado. Dortesheim mencionou o Du e Sekai e disse que esperava que eles não fossem uma ameaça para seu exército. Não demorou muito para Gilmore ser notificado sobre algumas tropas rebeldes que marchavam em direção à capital, e quando ele perguntou a Sumela quantos eram, ela estimou que eram cerca de 1000. No entanto, ela disse que o exército deles tinha cerca de 3000 cavaleiros prontos para a batalha, e outros 1000 em espera. Então ele perguntou a Bella quantos magos eles tinham. Bella disse que havia 300 magos prontos para a batalha no momento, com outros 500 na reserva, então ele ordenou que ambas as senhoras desdobrassem seus exércitos. Charlotte perguntou sobre Rin e Tai Chi, então Sumela confirmou que eles estavam incluídos em suas fileiras. Sumela disse à equipe que um exército de 1000 pessoas liderado por Nilgan marcharia em suas terras no dia seguinte, e Lemia achou que poderia ser uma distração ou um ataque de várias frentes, já que suas forças eram limitadas. Sumela disse que enviaria batedores para verificar essas situações, mas não conseguiram encontrar nenhum outro exército em espera. Então ela concluiu que suas forças limitadas eram devido às divergências dentro da facção Dortesheim. Lemia sugeriu que aumentassem o número de magos que estavam enviando, por precaução contra qualquer artimanha, e Bella concordou. Então, Sumela explicou o restante do plano para eles. O Du e Sekai não tinha nenhum conhecimento sobre guerra, então eles estavam completamente perdidos durante a reunião de estratégia. Então, Miura disse a eles que estariam bem se apenas seguissem as instruções de Lemia como costumavam fazer. Tai Chi expressou sua preocupação sobre não querer matar humanos durante a guerra da mesma forma que fez com monstros. Então Lemia disse que era ingênuo acreditar que uma guerra poderia ser bem sucedida sem ter baixas. Sumela aconselhou-o a lutar do jeito que fez durante a luta de treinamento e disse-lhe que teria um grande casamento após a guerra, o que o deixou apavorado. Mais tarde naquela noite, ele encontrou-se com Rin no quarto dela para prestar seus respeitos, mas ela o impediu de sair, pedindo-lhe que ficasse com ela durante a noite. Eles foram para o quarto dela, onde Rin disse que não estava de acordo com o fato de que pessoas tinham que morrer durante a guerra. Tai Chi disse a ela que não precisava entrar na luta no dia seguinte, e lembrou das palavras de Charlotte sobre ela ter sido convocada por acidente, implicando que era tudo culpa dele e que ela foi arrastada para essa confusão. Rin disse que não era culpa dele, mas sim dela mesma por ter pulado no círculo mágico por conta própria, e afirmou que iria para a guerra no dia seguinte porque queria lutar ao lado dele. Tai Chi a assegurou de que a protegeria, e eles descansaram juntos por um tempo até que Tai Chi sentiu algo estranho na área e saiu. Enquanto isso, Miura mencionou o fato de que Rin estava com medo de entrar na guerra, e Lemia disse que não precisava haver um massacre imprudente, acrescentando que estava confiante na habilidade do Du e Sekai em se conter. Lemia disse que sentia que Rin perderia a virgindade naquela noite porque Tai Chi havia ido ao quarto dela para verificar como ela estava, e Miura disse que queria ir buscar um pouco daquele molho picante também antes que Lemia sentisse algo estranho no ar. Este alarme estranho que disparou em sua cabeça se deveu ao fato de haver um assassino na área enviado por Marquese para desviver a dupla Isekai, para que Nilgan não ficasse com toda a glória. O assassino entrou no quarto de Rin e esfaqueou algumas figuras em forma de corpo na cama, que se revelaram ser travesseiros antes de Tai Chi e as garotas aparecerem para confrontá-lo. Eles tentaram aconselhá-lo a se render, mas o assassino tentou esfaquear Rin em vez disso, o que terminou em fracasso quando Tai Chi a salvou de sua lâmina.
Tahiti reforçou seu corpo antes de entrar em uma batalha acirrada com o assassino, e não demorou muito para que o assassino estivesse comendo alguns sanduíches de punho enquanto estava preso no chão. Lemmy impediu Taichi de espancá-lo até a morte e perguntou ao assassino quem o enviou, mas em vez de responder, o assassino escolheu tirar a própria vida. No dia seguinte, as tropas da capital real se reuniram e Taichi foi solicitado a cumprir sua parte do plano. Então ele subiu na parede e usou Eri para lançar um ataque de vento que bloqueou o caminho dos soldados inimigos, criando um enorme buraco no chão. Sumela observou os cavaleiros inimigos e percebeu que estavam muito levemente equipados para estarem planejando um ataque na capital real. Sob o comando de Nilgan, os soldados inimigos lançaram ataques de magia de fogo, que derrubaram vários cavaleiros da linha de frente da capital real. E Sumela ficou absolutamente chocada com isso, porque sabia que normalmente não seria possível, dado o número deles. Taichi usou uma habilidade mágica de observação que lhe permitiu ver que os soldados inimigos estavam usando alguns anéis especiais, que eram a verdadeira fonte dos ataques mágicos que lançavam contra eles. Lemmy explicou que os anéis continham algo chamado Pedra Mágica, que permitia até mesmo a novatos usarem feitiços mágicos avançados, mas também revelou que usar magia dessa forma seria extremamente desgastante para eles, já que utiliza a força vital do portador como combustível. Bella disse que os soldados poderiam morrer sem sequer saber a causa, e Mura ofereceu-se para salvá-los, mas os cavaleiros argumentaram que deixá-lo se auto-eliminar seria mais ideal. Sumela e Bella decidiram ajudar os soldados inimigos porque ainda os consideravam cidadãos da nação. Então Lemmy elaborou um plano que tinha Rin como peça central. Os homens de Nilgan começaram a cair como moscas, mas ele percebeu Rin preparando um feitiço, então ordenou que continuassem atacando. Eri ergueu uma barreira que bloqueou os ataques deles, e os magos da esquadra da capital real lançaram um feitiço de água bem acima do exército de Nilgan, que Rin transformou em chuva usando uma explosão mágica. A chuva causou um ataque de raios que atingiu Nilgan e seus homens. Outro dos comandantes do Duque, chamado Inimicus, apareceu e disse a Nilgan que a tática da chuva de Rin foi uma excelente maneira de detê-los sem baixas. Nilgan destacou o fato de que Inimicus foi quem forneceu os anéis mágicos a eles, mas Inimicus negou as acusações enquanto esfaqueava Nilgan até a morte. Após a batalha, Taichi e o grupo comemoraram, e Rin mostrou a ele que as flores que ela cuidara antes tinham florescido corretamente. Em outro lugar, Kasum estava afogando as mágoas com Grammy e trouxe um dispositivo de aparência estranha que, segundo ele, faria Taichi experimentar o verdadeiro desespero. No dia seguinte, Taichi e Rin estavam tendo uma conversa amigável quando foram acompanhados por Lemia e Mura, que os informaram que estavam sendo convocados pelo rei. Quando se encontraram com Gilmore, ele os elogiou pelos seus esforços durante a batalha, e Charlotte decidiu recompensá-los dando-lhes algumas armas especiais da coleção da família real. Mura escolheu um punhal curto mais bonito. Rin escolheu um cajado chamativo, Lemia escolheu um anel mágico especial. E Taichi escolheu uma katana que Charlotte disse ter sido forjada na nação da Ilha Oriental. Ela acrescentou que nenhum dos ferreiros do seu país conseguiu descobrir que material foi usado na fabricação ou como foi forjada. Um tempo depois, eles se encontraram com Sumela e os soldados durante o treinamento, e Sumela imediatamente desafiou Taichi para uma luta de treino. Lemia ativou o anel mágico que emitiu uma enorme onda de energia elétrica, e Sumela atacou Taichi novamente, implorando para provar a sua espada longa. Horas depois, Taichi foi à cidade buscar remédio para sua estupidez crônica, e percebeu que todos na cidade estavam olhando para ele por algum motivo. As pessoas começaram a cercá-lo e a tratá-lo como se fosse o Justin Bieber, porque ele salvou a cidade no dia anterior. Depois ele foi para uma área isolada, onde se encontrou com Kasum. Ele percebeu que Cassim estava sem sua mão Gunin, então perguntou o que aconteceu com ela. Cassim disse que ele mesmo arrancou o braço durante um momento de raiva e jurou que acabaria com Taichi. Taichi implorou a ele que levassem a luta para outro lugar, já que não queria que nenhuma das pessoas ao redor se machucasse, e foi além ao dizer que não queria lutar com Cassim de jeito nenhum. Cassim disse que Taichi não tinha o direito de recusar porque ele já havia feito filmes para envenenar o abastecimento de água da cidade se ele se recusasse a enfrentá-lo e pediu-lhe que fosse com ele. Enquanto isso, Rin e Mura tiveram uma luta amigável onde estavam a deslizar um pelo outro enquanto chocavam espadas intensamente. E Sumela, que observava de cima, disse a Lemia que receberam um relatório que dizia que o Duque Dortesheim estava quase 60% preparado para a batalha. Ela disse que provavelmente ordenariam que suas tropas se movessem naquela noite, mas não tinha certeza de quantos conseguiriam retornar em segurança à capital. Cassim levou Taichi para uma parte vazia da cidade, onde lhe disse que iria limitar seu poder com uma ferramenta mágica de aparência estranha que poderia fazer o poder mágico de Taichi igualar-se ao dele.
Eri avisou Tahiti que era perigoso e Cassim afirmou que teria derrotado Tahiti se seus poderes estivessem igualados desde o começo, mas Tahiti argumentou que tal confronto terminaria em empate. Cassim chamou-o de idiota e disse que em batalhas igualadas, o que determinava o resultado era o esforço, insinuando que pessoas talentosas como Tahiti não se esforçavam durante a sua jornada. Ele afirmou que tinha se esforçado muito mais do que Tahiti, e isso irritou Tahiti a tal ponto que ele aceitou lutar contra Cassim sem usar nenhuma habilidade trapaceira. Quando eles ficaram frente a frente, Cassim ativou a ferramenta e Tahiti imediatamente sentiu seus poderes diminuírem. Tahiti lançou um ataque de tornado que Cassim desviou facilmente antes de avançar sobre Tahiti com uma espada. Tahiti bloqueou o golpe com sua própria espada e criou alguma distância antes de lançar vários ataques de vento contra ele. Cassim pulou sobre os ataques dele e lançou alguns ataques mágicos de longo alcance, que Tahiti desviou antes de avançar contra ele novamente. Tahiti chutou a espada dele para longe, e a luta virou uma batalha de resistência, onde ambos se agrediram e decidiram terminar tudo na próxima troca de golpes. Cassim carregou um enorme ataque mágico e Rin estava desesperadamente tentando descobrir o que fazer até se lembrar das palavras que Rin lhe disse quando ainda estava tentando manifestar sua magia. Graças a isso, Tahiti criou um ataque cortante usando sua katana que dividiu o ataque de vento em dois e lançou Cassim contra a parede próxima. Cassim admitiu que foi derrotado e Tahiti tentou animá-lo lembrando que ele tinha a vantagem de um braço. Mas Cassim disse que não importava porque as batalhas exigem que os combatentes trabalhem com as cartas que receberam. Eri apareceu e exigiu que ele devolvesse o poder de Tahiti, então Cassim revelou que a única maneira de recuperá-lo era destruir o item mágico. Tahiti perguntou por que ele estava sendo tão cooperativo com eles e ele respondeu que seria patético reter informações depois de perder um duelo de maneira justa. De repente, o item mágico manifestou um poderoso espírito negro que começou a atacar Tahiti e até Cassim ficou chocado ao ver isso. Grammy chegou a tempo de impedir que o espírito negro matasse Tahiti e Cassim disse a ela para destruir o item mágico, então ela o quebrou com sua espada. Isso de alguma forma fez o espírito negro crescer ainda mais, então Tahiti decidiu afastá-lo usando uma de suas habilidades especiais. Ele sacou sua espada e pediu a Eri para comprimir o ar ao redor. Quando ela o comprimiu, o ar se transformou em relâmpago que Tahiti disparou de sua espada, dividindo o monstro em dois. Depois, Tahiti tentou oferecer a Cassim uma poção de recuperação, mas Grammy o impediu mencionando que o orgulho de Cassim já estava em frangalhos pelo fato de ter perdido para Tahiti. Ele estava convencido de que a diferença em suas forças residia unicamente nos dons de Tahiti, mas agora é forçado a aceitar o fato de que Tahiti também se esforçou bastante. Ela foi além ao revelar que Cassim gosta de pessoas que trabalham duro, e quando Grammy o ajudou a se afastar, ele compartilhou um sorriso alegre enquanto se despedia de Tahiti. Nesse momento, os sinos começaram a soar e um comerciante na área informou Tahiti que o exército rebelde havia declarado guerra à capital. Em outro lugar, Ladra contou a sua senhora como Tahiti derrotou o monstro sombrio, e eles decidiram seguir em frente com a próxima etapa do plano. Naquela noite, Tahiti prometeu a Rin que a protegeria, e ela jurou fazer o mesmo. Então concordaram em dar o melhor de si juntos e apertaram as mãos para selar o acordo. Enquanto isso, as tropas estavam reunidas fora da base do Duque, e Marquese pediu para ser o responsável por lidar com Lemia e seus discípulos, já que ele já havia feito planos para eles. Ele jurou que não falharia como Nilgan. Então Dortesheim concordou. Algum tempo depois, Dortesheim e seu exército estavam reunidos fora da capital e ele perguntou ao seu braço direito, Inimicus, se eles tinham chances de vitória. Inimicus respondeu que acreditava que sim, porque Marchese certamente cuidaria de Lemia e das garotas, e revelou que ele também tinha um plano para Tahiti. O Duque perguntou se ele seria visto nos livros de história como o homem que brandiu uma espada contra seu irmão, ou como o homem que salvou o reino de Elistein, e Inimicus respondeu que ele seria visto como ambos. Então, ele oficialmente ordenou aos seus soldados que iniciassem a marcha. No outro extremo, Gilmer deu sua própria versão do discurso da Marcha da Morte de Irwin e motivou seus soldados a lutar pelo reino com todo o coração antes que Semela ordenasse que avançassem. A guerra entrou em pleno andamento, e as meninas facilmente derrotaram alguns soldados inimigos usando sua magia, incluindo Lemia que cultivou aura enquanto eliminava um grupo de soldados. Era hora de Tahiti agir, então ele usou sua habilidade de visão mágica para localizar o acampamento inimigo, e aumentou tanto seu corpo que bastou um único salto para chegar lá antes de usar magia de vento para derrotar um monte de soldados inimigos. Ao mesmo tempo, Ladra relatou à sua senhora que tudo estava indo conforme o plano, e ela revelou que já tinha montado uma barreira para Tahiti, que certamente seria um problema para ele.
Tudo estava indo bem para Rin no campo de batalha até que uma mulher bárbara chamada Susora apareceu e revelou que seu empregador a incumbiu de matar antes de se apresentar como uma guerreira de rank A. Rin imediatamente percebeu que esta era outra lunática obcecada por batalhas como Grammy, e quando ela se apresentou como uma aventureira de nível C, Susora disse que não parecia certo dado suas habilidades antes de avançar contra ela. Muro foi abordada por Marchese, que tentou seduzi-la, mas ela apontou sua espada para ele e jurou que protegeria o que lhe era caro antes de começar seu ataque contra ele. Lemia estava lidando facilmente com alguns soldados inimigos no campo de batalha, mas sua tentativa de derrotá-los usando magia de vento foi frustrada por um usuário de gelo que dissipou seu ataque. O homem responsável pela dissipação caminhou em sua direção e explicou que bloquear magia era um feitiço avançado, que ele só usava quando enfrentava adversários do seu nível. Ele se apresentou como Miss Follows e jurou tirar a vida de Lemia. Então ela libertou os soldados inimigos com quem estava brincando e se preparou para enfrentar este misterioso mago. No acampamento inimigo, Inimicus estava contando a Dortesheim sobre seus planos de trazer alguns reforços quando Taiti fez uma entrada surpresa. Ele solicitou uma conversa com Dortesheim, então o duque ordenou que todos os cavaleiros na sala, exceto Inimicus, saíssem. Taiti disse que veio oferecer uma chance de paz em nome do exército real, e mencionou o fato de que tanto Dortesheim quanto Gilmer compartilham o mesmo desejo de trazer felicidade ao povo. Taishi disse que era tolice o duque incitar o derramamento de sangue, apesar de ter esse sonho, porque isso estava desgastando a força do país, e pediu que ele retirasse suas tropas enquanto afirmava que Gilmer prometeu clemência a ele e seus apoiadores. Ele mencionou a declaração de Lemia sobre ele ter o poder de destruir nações, e disse que teria sido mais fácil simplesmente capturar o duque, com seus poderes antes de mais uma vez pedir a Dortesheim para se render. Inímico secretamente liberou uma aura sombria que entrou nos corpos de alguns cavaleiros inimigos caídos. Enquanto isso, Lemia e Miss Follows estavam travando uma batalha mágica acalorada, e ela contra-atacou seu ataque de gelo com um escudo de chamas. Quando ele lançou um ataque de vento, ela bloqueou usando um escudo mágico antes de usar um ataque de vento próprio para cortá-lo. Ela disse a ele que o feitiço que usou para golpeá-lo foi algo que acabou de criar e afirmou que não mostraria misericórdia porque ele também era um usuário de magia. Quando ela confirmou que ele não tinha últimas palavras, ele usou um ataque de bola de fogo enorme para queimá-lo. Martis percebeu que Miss Follows havia sido eliminado, então começou a falar mal dele, o que irritou tanto Mira que ela usou uma técnica de chama em sua espada e o desafiou para uma batalha total. Marquis concordou, então ela avançou contra ele e travaram uma intensa batalha de espadas até ele desarmá-la. Mira apareceu de repente atrás dele e o apunhalou no pescoço para terminar a batalha. Dortesheim disse a Taiti que ele estava se recusando a se render e perguntou a Taiti por que ele não escolheu se tornar rei, apesar de ter o poder de derrubar nações. Taiti disse que era porque haveria muitas responsabilidades para ele se fosse um rei. Então Dortesheim perguntou por que ele não governava simplesmente como quisesse, tornando-se um ditador. Taiti respondeu que não queria ser odiado por todos, e isso fez o duque rir, antes de lhe dizer que há momentos em que as pessoas no poder precisam sacrificar algo para alcançar seus objetivos. Dortesheim disse que não estava recuando porque sentia que era sua responsabilidade cuidar da nação de Elstein, e Aeri apontou a misteriosa aura escura que Inimicus estava emitindo, o que fez com que cavaleiros caídos começassem a reanimar em formas sombrias. Ao mesmo tempo, Susora lançou um ataque de chamas complicado em Rin que conseguiu desviar antes de lançar alguns feitiços de gelo. Susora quebrou seus ataques de gelo, então Rin transformou uma enorme bola de fogo em uma chuva de chamas que feriu gravemente Susora. Ela pediu a Susora para se render e ela recusou, dizendo que tinham que continuar a divertida batalha, mas infelizmente foram interrompidas quando os zumbis sombrios de Inimicus apareceram. Dortesheim perguntou a Inimicus o que ele estava planejando, então Inimicus revelou que tinha preparado um feitiço sombrio que afetava todo o campo de batalha com antecedência e confessou que estava usando o duque o tempo todo para promover suas próprias agendas. Ele foi além ao dizer que seu único mestre era uma mulher que era o ser supremo que observa todo o mundo, e Taiti percebeu que a pessoa a quem ele se referia era a mesma pessoa sobre a qual o dragão lhe contou. Aeri disse a ele que a energia que ela sentia de Inimicus era de uma grande guerra que ocorreu há 200 anos e Inimicus revelou que sua missão era começar uma guerra e fazer Taiti participar dela. Ele não se importava com a segurança do país e enviou seus berserkers para devorar todos no país e Simela percebeu que as criaturas não morriam quando ela as atacava. Não demorou muito para que todo o campo de batalha se transformasse em uma cena de The Walking Dead, enquanto todos lutavam contra esses zumbis sombrios, enquanto Inimicus continuava a exaltar seu ser supremo.
Houve uma vez um evento conhecido como a Rapsódia Sangrenta, onde o Império Guardiã e o Império Santos Catolite entraram em guerra há 200 anos. Eles pensaram que a batalha terminaria rapidamente, mas de repente, os soldados se tornaram guerreiros enlouquecidos e começaram a atacar todos à vista. Era conhecida como a pior batalha da história, porque quando terminou, havia mais de 700 mil pessoas mortas de ambos os lados. Aqueles que fizeram os soldados perderem o controle ainda eram desconhecidos, mas acreditava-se que era obra de um feitiço de controle mental. Mira mencionou que controle mental não era um elemento mágico. Então Limia supôs que este evento foi causado por magia negra sendo manipulada por um ser sombrio. Ela acrescentou que eles tinham que esmagar a pessoa por trás do feitiço para pará-lo, caso contrário, aqueles homens continuariam sem sentir emoção ou dor enquanto massacram todos à vista. Não demorou muito para que uma grande horda de cavaleiros enlouquecidos cercasse o Enefix e o Mago das Trevas disse a Laudra que estava ansioso para ver o mundo queimar. Rin e Suzora estavam lutando contra alguns dos zumbis sombrios quando Rin ofereceu contratar os serviços de Suzora para um trabalho, que ela disse ser lutar ao seu lado até a guerra acabar, e Suzora concordou com esta proposta. Taishi eliminou alguns dos zumbis sombrios usando magia do vento. Mas mais deles se reuniram ao redor do campo de batalha, e Dortesheim disse a ele que Inimicus foi capaz de usar aquele poder sombrio, porque recebeu algum poder de sua mestra. Ele mencionou que os usuários de magia negra começaram esta guerra para encurralar Taiti, e revelou que Gilmore havia ordenado a seus cavaleiros que parassem esses soldados insanos, mesmo que custasse todo o exército ou cada cidadão de Elistém. O Duque percebeu que destruiu a nação para protegê-la e disse que entraria para a história como o vilão. Então Taishi disse que eles parariam a guerra juntos. Taiti ativou seus poderes de invocador enquanto todos lutavam desesperadamente e citou Dorcasheim ao tentar se sacrificar para acabar com a guerra. Eri o impediu de fazer isso ao parar o tempo, e Taishi tentou tirá-la do caminho, mas ela recusou, dizendo que tudo isso era culpa dela. Taishi perguntou por que ela estava se desculpando, então ela revelou que sua forma real continha um poder tão perigoso que temia que pudesse destruí-lo. Ele tentou entender o que ela estava dizendo, mas ela se despediu dele enquanto desaparecia em uma aura brilhante. Quando o tempo começou a se mover novamente, Rin apareceu e Taishi percebeu que a perna dela estava ferida. Então ele pediu desculpas por ter demorado muito e jurou que acabaria com a batalha. Ele disse a ela que era hora de se despedir de ser humano e procedeu a invocar a verdadeira forma de Eri, que era um elemental chamado Sylphid. Isso fez com que a aura escura que pairava sobre a cidade se tornasse dourada e começasse a desaparecer, fazendo com que os cavaleiros enlouquecidos recuperassem a consciência. Eri apareceu em sua verdadeira forma e disse a Taishi para chamá-la de Sylph a partir de então. E Suzira perdeu a cabeça quando percebeu que Sylph era a rainha dos espíritos. Inimicus absorveu ainda mais energia sombria, transformando-se em um Drácula de baixo orçamento, e Taishi enfrentou-o enquanto brilhava com a aura de Sylph. Ele perguntou a Inimicus quem era a mulher sombria e quais eram seus objetivos, mas Inimicus escolheu responder com os punhos. Taishi bloqueou o ataque e o empurrou de volta antes de revelar que o motivo de Taishi ter sido convocado para aquele mundo foi porque ele foi escolhido pela Dama Sombria. Ele disse que tudo o que aconteceu foi orquestrado por ela, e afirmou que uma grande batalha eventualmente viraria o mundo do avesso, o que permitiria que ela surgisse como sua salvadora. Ele disse que Taiti só existia porque estava destinado a ser a arma suprema do mundo deles, que se chamava Althea. Taiti perguntou novamente quem era a mulher, mas ele respondeu que ainda não era hora de Taiti saber o nome dela. Isso irritou tanto Taiti que ele começou a desferir socos nele enquanto pregava sobre como queria proteger a todos. E Inimicus bloqueou até que Taiti desferiu um golpe sólido no estômago que o jogou no chão. Apesar de estar acabado, Inimicus sentiu-se grato pelo fato de que estava cumprindo o seu dever e pediu a Taiti que desse o golpe final nele. Quando Taishi hesitou, Inimicus afirmou que sua mentalidade ingênua de que ninguém morre era sua fraqueza, mas Taishi ampliou sua aura enquanto criava um enorme tornado. Inimicus sentiu-se grato por ter cumprido seu propósito para a Senhora Sombria, chamada Shade, e Taishi o obliterou com um golpe brutal de relâmpago. Taishi acordou vários dias depois e teve uma conversa animada com todas as senhoras antes que seu estômago roncasse como um cachorrinho triste novamente. Eventualmente, o Enefix voltou ao normal e a equipe de Taishi foi recompensada por seus esforços ao ser concedida a função das Forças Especiais do Exército Real, para ser convocada apenas quando o reino estivesse em perigo. Dorcasheim acabou sendo decapitado por seus crimes contra a nação. Limia encontrou-se com Taiti, que estava preocupado com o que aconteceu durante a guerra, e aconselhou a ser verdadeiro consigo mesmo para que pudesse seguir em frente como humano, independentemente do nível de poder que possuísse. Depois disso, ele e as meninas se despediram de Charlotte, que prometeu mais uma vez encontrar uma maneira de devolvê-los, o Duo Isekai, para o mundo deles, e seguiram de volta para Aspire.
Você acha que Rin e Taishi algum dia vão derrotar Lady Shade e voltar para o mundo real? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo aqui.